A Coroa de Orquídeas, de Nelson Rodrigues, voz Iba Mendes. Quando a mulher entrou em agonia, ele caiu em crise, atirou em cima da cama aos soluços, foi agarrado, arrastado, debatia-se nos braços dos parentes e vizinhos, esperneava, e houve um momento em que, no seu desvario de quase viúvo, cravou os dentes numa das mãos próximas. A vítima uivou. Ui! Então, na sala, cercado e contido, chorou alto, chorou forte. Seu gemido grosso atravessava o espaço e era ouvido no fim da rua. Enquanto isso, o amigo, mordido na cozinha, exibia a mão. Tirou um naco de carne. Alguém perguntou baixo, com admiração: mas os dentes dele não são postiços? Eram, e em torno houve um espanto profundo. Ninguém compreendia que um indivíduo que usava na boca uma chapa dupla pudesse morder com tanta ferocidade e resultado. E súbito veio espavorido lá de dentro um irmão da moribunda, pousou a mão no ombro do juventino, pigarreia e soluça. Morreu. Várias pessoas espichavam o pescoço para ver as reações. Primeiro o juventino levantou-se, esbugalhando os olhos. Depois que assimilou o fato, desprendeu-se de vários braços num repelão, dava socos no próprio peito e estrebuchava. Me dei um revólver, quero meter uma bala na cabeça. Dor autêntica. Essa dor agressiva e autêntica arrepiava e havia disseminado no ar o medo de que o infeliz ferrasse os dentes em alguma mão ainda intacta. Durou o paroxismo de 10 a 15 minutos. Por fim, a própria exaustão física serviu de sedativo. Gemia baixo, mas quando o sogro o convocou para ver a esposa, recuou como diante de uma blasfêmia. Num tremor de maleita, rilhando os dentes, soluçou. Não vou, não quero. Era a sua antiga e irredutível pusilanimidade diante da morte. Desde criança tinha medo de qualquer defunto, fosse conhecido ou desconhecido, parente próximo ou remoto. A ideia de ver a mulher morta o arrepiava, defendia-se. Não, e corrigiu. Agora não. Com o coração disparado, não pôde evitar a seguinte e quase irreverente reflexão: por que não pinta os cadáveres? Perguntaram: o enterro vai sair daqui? Virou-se. Claro, um dos vizinhos, o mesmo que fora mordido na mão, vacila e sugere: não será mais negócio capelinha? Por quê? E o outro, alvar: é mais prático, mais cômodo. Então o viúvo exaltou-se, enfiou o dedo na cara do vizinho. Considera um desaforo essa mania de capelinha. É uma falta de respeito, ora veja. Saudade? Um vizinho e um cunhado partiram de táxi para tratar do atestado de óbito e do enterro. Então, andando de um lado para o outro, numa excitação de possesso, Juventino surpreendeu e confundiu os presentes com uma série de confidências, legítimas umas, extravagantes outras. Na sua euforia retrospectiva, deblaterava: nunca houve marido tão feliz como eu, duvido. Elogiou a mulher de alto a baixo, chamou-a de anjo dos anjos, flor das flores, e súbito, diante dos vizinhos atônitos e maravilhados, baixa a voz: era tão séria que namorou 1 ano comigo, noivou 2 e só topou beijo na boca depois do casamento. Quer dizer, mulher batata. Havia um aspecto de sua vida conjugal que ainda o envaidecia: o recato da mulher. Sempre conservaria perante o marido um mínimo de cerimônia. Catucou o vizinho e segredou: teve pudor de mim até o último momento. Pausa, arqueja e conclui: nunca tomou injeção que não fosse no braço. Parecia evidente que esse pudor frenético o deleitava ainda agora. Numa brusca cólera desafiou os circunstantes: isso aqui é que era mulher no duro, 100%. O resto é conversa fiada. Câmara ardente. As providências de ordem prática estavam sendo tomadas.
Uma hora depois ou pouco mais, apareceram os funcionários da empresa funerária. Armara-se a câmara ardente na sala de visitas. Em dado momento, o viúvo teve de levantar-se para atender o telefone. Era o cunhado. Estava na casa de flores e desejava fazer uma consulta, até certo ponto delicada. Perguntou: "Tua coroa pode ser de orquídeas?" Admirou-se no telefone. "Pode, por que não?" Pigarrei o cunhado. "Mas é puxado." "Quanto?" O outro disse uma quantia. Juventino esbravejou: "Ladrões." Vacila. Lembra-se de que a doença da mulher já lhe custara uma fortuna, contraíra dívidas, tinha na farmácia uma conta estratosférica. Acabou optando por outra solução. "Vamos fazer o seguinte: orquídea é uma flor besta, sofisticada. Arranje uma coroa mais em conta." Do outro lado da linha veio a pergunta: "Qual é a dedicatória?" Hesita novamente, decide-se. "Põe assim: a Ismênia, saudade eterna do teu Juventino." As coroas. Do telefone veio para a sala. Até então, fiel à própria covardia, não fora espiar o rosto da mulher num caixão. E o pior é que seu medo estava mesclado de curiosidade. Costumava dizer numa frase rebuscadíssima que o verdadeiro rosto da mulher aparece no amor ou na morte. Mas o diabo era o seu preconceito contra a morte. Acendendo um cigarro, pensava: os defuntos são muito feios. Por outro lado, ocorria-lhe que, com ou sem pusilanimidade, teria de beijar a esposa antes de sair o enterro. Na sua meditação de viúvo, cogitou de uma solução que lhe parecia praticável, qual seja, a de beijar sem ver, isto é, beijar fechando os olhos. Mais uns 40 minutos e começam a chegar as coroas. Uma das primeiras foi a sua. Correu sôfrego, leu a legenda fúnebre em letras douradas. As orquídeas tinham sido substituídas pelas dálias, e Juventino, recuando 2 passos, considerava o efeito. Não pôde furtar-se a um sentimento de satisfação. Disse de si para si: bacana. À medida que iam chegando mais flores, ele se convencia de que a sua coroa não fazia feio no meio das outras. Pelo contrário, se não fosse a melhor, podia figurar entre as melhores. Surpresa! Às 11 horas a casa estava apinhada. Tinha vindo gente até de vigário geral. O inconsolável viúvo era abraçado por uma série de parentes, inclusive alguns que ele julgava mortos e enterrados. Às 11h30, Juventino passa por uma nova crise, e uma coisa o atribulava de maneira particular e dolorosíssima: a doença da mulher. Aos soluços interpelava os presentes. Como é possível morrer de pneumonia? Se fosse câncer, vá lá, mas pneumonia? Virou-se para um vizinho, estrebuchava: sabe que eu estou desconfiado que penicilina é um conto do vigário? Neste momento, todos os olhos se voltavam para a direção da porta. Acabava de entrar uma coroa. Era, porém, uma coisa realmente insólita e gigantesca. Disse uma coroa de chefe de estado, de rainha ou, no máximo, de ministro. Toda feita de orquídeas, ofuscou automaticamente as demais. Atônito, Juventino balbuciou: parei. Trôpego, a boca torcida e já distraído da própria dor, veio rompendo os grupos no seu espanto e na sua curiosidade, e, com a mão trêmula, desenrolou a fita, soletrou a meia voz para si mesmo: a inesquecível Ismênia, com todo o amor, de Otávio. Antes de mais nada, aquele inesquecível foi nele uma espécie de punhalada material. Ocorria-lhe uma reminiscência cinematográfica. Rebeca, a mulher inesquecível. Virou-se para os presentes, que pareciam também impressionadíssimos. Perguntava de um para o outro: Otávio? Quem é Otávio? Vocês conhecem algum Otávio? Não, ninguém conhecia, mas ele corria um por um, todos os presentes. Mas como é possível? Que negócio é esse? Drama! A obsessão passou a dominá-lo. Voltou para perto da coroa e releu a legenda. Apertava a cabeça entre as mãos. Todo amor, por quê?
Concentrou-se, procurava descobrir no fundo da memória alguém que tivesse este nome, e uma coisa o enfurecia, aquela coroa espetacular, tão mais bonita e até mais cara que as outras. Fazia seus cálculos em voz alta. O cara que mandou isto gastou os tubos. E por quê, meu Deus, por quê? Houve um momento em que o próprio Juventino se julgou também um milionário, mas da loucura. Meteu-se num canto, já não falava mais com ninguém, feroz e incomunicável. Quase ao amanhecer, alguém veio oferecer um cafezinho, saltou. Vai-te para o diabo que te carregue. Passam-se os minutos, as horas, todos os que chegam pasmam para a fabulosa coroa. Finalmente, na hora de fechar o caixão, a própria sogra, soluçando, vem chamar o genro. Você não vai beijar fulana? Ergueu-se. Antes foi ao escritório apanhar não sei o quê. Atravessou por entre os parentes e vizinhos. E, súbito, mete a mão no bolso e... Só viram quando ergueu um punhal e o afundou na defunta aos berros de... Cínica! Cínica! A lâmina penetrou por entre as duas costelas e a morta parecia rir. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com